Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal e diante das graves notícias que a gente presenciou na última semana sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, eu queria contar aqui para vocês sobre uma perspectiva de análise econômica e financeira, o que uma invasão como essa, e o início de uma guerra que a gente não sabe por lá quanto tempo pode durar, como que isso tudo vai impactar nos seus investimentos e nas nossas perspectivas com relação ao nosso cenário econômico aqui no Brasil. Então, com esse objetivo, a gente vai agora lá para a tela do meu computador para vocês então colocarem no radar, no pensamento de vocês, o que ainda pode acontecer, o que ainda pode vir pela frente e como que isso tudo vai impactar nossos investimentos, sejam de renda fixa, sejam de renda variável. E mais, quais são os investimentos mais adequados para você se proteger de toda essa turbulência no momento, então, de guerra entre a Rússia e a Ucrânia e uma guerra que pode, inclusive, se ampliar para outros países. Mas antes de partir para o conteúdo, eu queria lembrar você de se inscrever no canal, de dar um like nesse vídeo e de ativar o sininho, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele possa atingir mais e mais pessoas, combinado? Dito isso, vamos lá então para a tela do meu computador. Bom pessoal, então já estou aqui na tela do meu computador e sem sombra de dúvida, um dos maiores impactos que essa guerra entre Rússia e Ucrânia, ainda que nos momentos iniciais dessa invasão, já vai repercutir aqui no Brasil e no resto do mundo, é com relação, gente, à cadeia de fornecimento de insumos, de produtos, de commodities, de suprimentos internacionais que são consumidos por todo mundo. E quando a gente fala, então, de commodities que são utilizadas em cadeias produtivas pelo mundo afora, a primeira delas que a gente já tem que ter em mente é o petróleo. O petróleo vem em um ciclo de ascensão, de aumento de preço desde o final de 2021, que é o que a gente pode ver aqui por esse gráfico que mostra o valor em dólar do barril de petróleo. Então aqui em dezembro, 20 de dezembro de 2021, o barril de petróleo era negociado a $71,63. E desde então que a gente pode perceber é uma clara escalada nos preços do barril de petróleo. E que agora, com o aumento nas tensões nas fronteiras entre Ucrânia e Rússia e com a consequente invasão da Rússia pela Ucrânia a partir do último dia 24 de fevereiro, o que a gente viu foi um acentuamento, então, nessa curva de crescimento do preço do petróleo no mercado internacional. E é óbvio que petróleo mais claro implica em quê? Em aumento nos preços de combustíveis, o que faz com que haja uma pressão inflacionária sobre todos os outros itens aqui da nossa economia, por exemplo, porque afinal de contas tudo aquilo que você consome precisa ser transportado para chegar até você. E se a gente vê então mais um aumento no preço dos combustíveis, isso vai efetuar um efeito cascata de aumento de preços em vários outros setores da nossa economia. Outro fator indicativo de que essa guerra entre Ucrânia e Rússia vai pressionar os preços é também o setor alimentício. Isso porque a Rússia e a Ucrânia juntas, pessoal, são responsáveis pela produção de mais de 30% de todo o trigo que é produzido no mundo. E a gente pode ver aqui que exatamente a partir do momento em que se acentuou as tensões entre esses dois países, que houve uma disparada de preços na commodity, trigo, que antes dessa invasão estava sendo negociado a $788,91, e esse valor já pulou aqui para mais de $850, tá? Então o que a gente vê é que guerra, via de regra, aumenta as pressões inflacionárias sobre todos os países do globo. E com o Brasil, pessoal, não vai ser diferente. Isso nos acende um alerta muito perigoso, sobretudo para quem investe em renda fixa, sobretudo para quem opera, por exemplo, em títulos públicos, objetivando ganhos com a marcação a mercado. Em alguns vídeos que eu fiz há algumas semanas, inclusive eu vou deixar algum deles aqui nos destaques, eu contei para vocês que a nossa taxa Selic é estimada pelo mercado em encerrar o ano de 2022 a 12,25%. Acontece que, como eu já expliquei em vários vídeos aqui do canal, a Selic é um instrumento que o Copom utiliza, o nosso Copom, Comitê de Política Monetária, vinculado ao Banco Central, para frear a inflação, para reduzir a perda do poder de compra da nossa moeda. E se a gente tiver efetivamente a concretização de um elemento inflacionário trazido por essa guerra, por esse conflito entre Ucrânia e Rússia, o que a gente pode inferir, pessoal, é que possivelmente a nossa taxa Selic não vai encerrar seu ciclo de alta como a gente estava esperando algumas semanas atrás em 12,25%.
se realmente essa cotação ascendente do barril de petróleo, né, a cotação de commodities do tipo alimentício, como é o caso de trigo, se mantiverem nos próximos meses, nas próximas semanas, certamente as nossas expectativas de IPCA vão ter que ser revisadas, né, de uma forma muito contundente e infelizmente a nossa Selic vai ter que subir mais do que era esperado, mais do que era planejado, para conter essa alta inflacionária. E quando eu falo então, pessoal, de que a gente precisa sempre ter uma posição de cautela, sempre investir por meio de aportes fracionados, mesmo que a gente, por exemplo, na renda fixa já tenha taxas ótimas, por exemplo, de títulos prefixados e atrelados ao IPCA, o que eu sempre falo é que a gente tem que ter então um pé na cautela, tá? Um pé na segurança e não fazer movimentos bruscos de carteira, não pegar uma quantidade significativa de dinheiro e investir em títulos prefixados, investir em aplicações que estão sujeitas à marcação no mercado, justamente por causa de elementos imprevisíveis como essa guerra que acabou de estourar. Algumas semanas atrás, eu inclusive falei que a gente estava em um ótimo momento para se investir em prefixados, mas eu ainda ressaltei naquele vídeo, não faça aportes muito grandes de uma só vez, vai investindo aos poucos, né, ao longo das semanas e dos meses, justamente porque a gente não tem bola de cristal, a gente não tem como adivinhar, né, as perspectivas do que vai acontecer no futuro, e agora um acontecimento que até então era inesperado vai atingir em cheio, né, as nossas métricas, os nossos indicadores econômicos, e pode efetivamente então alongar, né, o nosso ciclo de alta da Selic, que estava sendo esperado para encerrar daqui a pouco, nos próximos meses, e finalizar em 12,25, mas que agora então com essa nova pressão inflacionária advinda, né, de um elemento inesperado, uma guerra entre Rússia e Ucrânia, pode então alongar esse ciclo de alta das nossas taxas de juros em virtude de uma pressão inflacionária justamente causada por esse rompimento na cadeia de suprimentos de diversos bens, produtos, como é o caso do petróleo, como é o caso do trigo e até mesmo, pessoal, com relação a óleos alimentícios. A Ucrânia é um dos maiores produtores de óleo de girassol e com a consequente destruição, né, dos campos produtivos da Ucrânia em razão da invasão da Rússia, isso pode fazer com que haja uma elevação nesses óleos alimentícios aqui no Brasil, porque na ausência de óleo de girassol produzido pela Ucrânia, o que pode acontecer é um aumento da demanda pelo nosso óleo que é produzido aqui dentro do país, até mesmo o óleo de milho e o óleo de soja. Então o que a gente vê é que guerra é sinônimo de inflação e a inflação então vai aumentar, gente, muito provavelmente a nossa curva de juros, o nosso ciclo de elevação da taxa Selic. E eu quero mostrar para vocês com fins didáticos exatamente o que aconteceu no ano passado e que pode ser que aconteça nesse ano, né? A gente começou o ano de 2022 com previsões, né, bem tranquilas, bem conservadoras com relação ao IPCA. O mercado estimando que nosso IPCA fecharia o acumulado, né, do ano de 2022 em 5,56%. E eu quero mostrar o que aconteceu no ano passado para vocês verem que estimativas como essas podem sofrer mudanças radicais. Esse outro relatório Focus que eu trouxe aqui para vocês, eu vou até dar um zoom aqui na página, percebam que ele é do início de 2021. E olha quais eram as expectativas para IPCA que a gente tinha até então. No mercado estimava que a gente fecharia com o IPCA em 2021 de menos de 5%. E essas previsões foram sendo revistas ao longo do ano. E nesse boletim Focus aqui do final de 2021, a gente viu que essas previsões erraram de uma forma muito elevada, com uma margem de erro muito significativa. Porque enquanto no início do ano o mercado esperava que o IPCA ia fechar o ano abaixo de 5%, na verdade ele fechou o ano, pessoal, em 10,68%, ou seja, mais do que o dobro do que era esperado pelo mercado. E isso pode acontecer também esse ano. Enquanto o Banco Central agora está prevendo um IPCA até mesmo, né, muito modesto, frente ao que a gente viu em 2021, tão somente de 5,56%, o que a gente pode ver com esse elemento guerra, pessoal, que até então não era previsto, não estava nos radares do mercado financeiro, que isso pode pressionar a inflação e a gente, inclusive, chegar à inflação de 2 dígitos novamente em 2022, tá? O que vai pressionar o aumento da Selic e que vai fazer com que a gente tenha que ter mais cautela ainda, pessoal, para investir em ativos prefixados, sobretudo para quem está de olho na marcação mercado, porque o nosso ciclo de alta da Selic muito provavelmente vai se alongar justamente por causa desse elemento inesperado, tá? Então, muita cautela com
os investimentos prefixados. Vamos, por enquanto, observar se essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia vai efetivamente se limitar entre esses dois países ou se efetivamente a Rússia vai continuar com o seu plano de expansão e até mesmo invadir outros países da Europa, o que, sinceramente, eu não duvido que possa acontecer nos próximos anos, tá? Então vamos observar o que vai acontecer, os desdobramentos da próxima semana e vamos acompanhar, então, também, né, o comportamento dos preços, a variação do IPCA e as expectativas de mercado para a nossa Selic. Então, por enquanto, com relação à renda fixa, a palavra de ordem é para cautela por causa desse elemento inesperado, guerra, que pode afetar diretamente os nossos índices inflacionários, tá? E num cenário como esse, de guerra, de pânico, né, de medo exacerbado do mercado financeiro, existem dois ativos, pessoal, que são muito interessantes de você ter em carteira, tá? Eu falo muito para os meus alunos do curso Investindo Zero. Lá dentro do curso a gente tem aulas completas sobre como investir em ouro e eu mostro para os meus alunos que o investidor completo é aquele que está efetivamente preparado para todas as diversidades e até mesmo cenários improváveis. E por isso que ter um pouco de ouro em carteira, pessoal, e ter parte do seu patrimônio dolarizado, atrelado ao comportamento do dólar, é muito importante em tempos de crise. Isso porque em tempos de guerra, de receio, de medo, o mercado financeiro como um todo, ele busca os ativos mais seguros que existem no mundo, que são justamente o ouro e o dólar. E se a gente verificar que a cotação do ouro nas últimas semanas, a gente pode ver que realmente houve um aumento, né, do preço desse metal, justamente por causa, né, dessa ofensiva a partir daqui do dia 24, que foi exatamente quando a Rússia começou a efetivamente invadir as fronteiras da Ucrânia. Houve um aumento significativo aqui no preço desse metal. E se a gente for reparar, é efetivamente em momentos de crise que o ouro tende a aumentar de preço. Aqui a gente pode ver, né, durante o primeiro semestre de 2020, que foi quando houve o auge da pandemia causada pelo coronavírus, que o ouro ele engatou um ciclo de alta muito expressivo. E agora pode ser efetivamente que esse novo ciclo de alta venha a se repetir, justamente porque o mercado financeiro, diante de uma guerra lá na Europa entre Rússia e Ucrânia, que pode inclusive se espalhar por outros países, o mercado financeiro busca ativos seguros, como é o caso do ouro e também é o caso do dólar. Felizmente, o dólar caiu de preço de forma significativa nas últimas semanas. A gente vê aqui que há poucas semanas atrás, no início de janeiro, o dólar era negociado a quase R$6, pessoal, a 5,70, e que de lá para cá houve uma expressiva queda. E isso aconteceu porque com o aumento da taxa de juros aqui no Brasil, isso começou a atrair investidores internacionais. E esse fluxo contínuo de dólares que entrou no Brasil desde o início do ano fez então com que essa cotação caísse. Mas mesmo com essa entrada de dólares aqui no nosso país, percebam que justamente também depois do dia 23 de fevereiro, que foi quando efetivamente estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia, o dólar ele rompeu, né? Ele reverteu esse ciclo de queda e passou a subir, mostrando então claramente o que? Uma corrida do mercado por ativos mais seguros, como ouro e dólar. E por isso que eu sempre digo e repito com os meus alunos, é estratégico, é prudente você ter parte da sua carteira investida em ouro, investida em dólar, e não é para você comprar ouro e dólar agora que aumentaram de preço, você tem que comprar ouro e dólar quando ninguém quer comprar, tá? O ouro aumentou significativamente nas últimas semanas, o dólar, apesar dessa subida pontual aqui na última semana, ele tem caído de preço, mostrado que a gente está em um bom momento para que se você não tenha dólar, você tenha um pouquinho de dólar em carteira, ou que se você já tem, mas quer ampliar sua posição em dólar, você também faça isso, justamente porque a gente está num patamar muito bom para compra de dólares, sobretudo levando em conta, né, gente, que tem uma guerra aí que está começando agora e que a gente não sabe quais são os desdobramentos, como que isso tudo vai terminar. Inclusive, há algum tempo aqui pro canal, eu já gravei alguns vídeos ensinando como a comprar ouro e dólar, deixando o seu dinheiro aqui dentro do país ou levando o seu dinheiro para fora. E eu vou colocar aqui nos destaques esses vídeos, então, para vocês relembrarem esses conteúdos. E eu queria trazer uma notícia aqui para vocês, pessoal, que mostra o quão importante é a gente ter pelo menos parte do nosso patrimônio investido, aplicado em outro país, em outra jurisdição, tá? Aqui no caso, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Ucrânia limitou os saques em dinheiro e suspendeu a compras de moeda em estrangeira. Então, quem tem dinheiro depositado em bancos ucranianos teve seu dinheiro congelado, mostrando mais uma vez o quão estratégico você ter seu dinheiro diversificado também em outro país e não deixar 100% das suas aplicações, das suas economias, do seu patrimônio atrelado a um único país.
Não estou dizendo que o Brasil vai ser invadido, que o seu dinheiro vai ficar preso, de forma alguma, gente. Mas em situações inesperadas, né, que podem acontecer a qualquer momento, medidas drásticas como essas podem ser tomadas pelo governo. E se você se aproveita da diversificação e utiliza ela a seu favor, inclusive a diversificação geográfica, que hoje é possível ter com investimentos no exterior, você então consegue se livrar de situações como essa. Provavelmente ucranianos, né, que tinham criptoativos, que tinham dinheiro investido em outros países, não foram tão seriamente afetados quanto ucranianos que tinham 100% do seu patrimônio investido, né, num único país. Então essa era a análise que eu queria fazer para vocês. Acho que ainda tem muitos elementos aí de dúvida dos desdobramentos dessa guerra, o quanto ela ainda pode durar. Mas fato é que pressão inflacionária a gente já vai começar a sentir daqui a algumas semanas, até porque inclusive a Rússia é um dos maiores produtores mundiais, pessoal, de fertilizantes, tá? E nós somos extremamente dependentes dos fertilizantes produzidos lá na Rússia, o que pode impactar até mesmo a produção alimentícia aqui no Brasil. Então, inflação é algo que a gente já vê como certo, tá? Uma pressão inflacionária que até então era inesperada. E em momentos de crise, sempre se lembre de ter ouro e dólar em carteira, porque são ativos que tendem a se valorizar em momentos de medo generalizado. Espero que vocês tenham gostado da minha análise e eu espero voltar aqui com outros vídeos do tipo, mas com notícias melhores, né, pessoal, de arrefecimento das tensões lá no leste europeu, para que a gente possa então rever o que fazer com os nossos ativos, com os nossos investimentos. Se você tem alguma dúvida, quer dar alguma opinião, não se esquece, coloca aqui para mim nos comentários que assim que puder eu te respondo, tá certo? Por hoje é isso e até a próxima, pessoal!